Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 63 e nós vamos começar o capítulo 9. Hoje nós vamos dar início a esse capítulo, que já é o penúltimo desse livro. Nós já estamos chegando na reta final desse estudo. Não sei exatamente quantos serão, mas nós já estamos bem mais perto de concluí-lo, né? Pois só faltam esses dois capítulos. E esse é um capítulo, gente, incrível, que fala sobre a paz que está além de qualquer sentimento de felicidade ou de infelicidade. Essa paz que é conquistada pelo poder do agora, pela conexão com o momento presente. A gente vai ver muitas coisas relacionadas a isso, né? E aí a gente hoje, né, nesse primeiro encontro do capítulo 9, a gente vai falar sobre o que está além do bem e do mal, né? Vamos falar um pouco sobre essas temáticas do bem e do mal e o poder do agora indo além de tudo isso, né? O título da sessão, a gente diz o seguinte: é o bem supremo além do bem e do mal. Esse é o título, né, tanto do tema, do tópico, quanto desse vídeo, né? E vamos adentrar nessa realidade nesse nosso vídeo de hoje, certo? Antes da gente começar, né, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e sempre dar um joinha nos vídeos, né, um curtir nos vídeos, porque isso é o que ajuda, né, a fazer com que ele tenha um alcance maior e esses vídeos sejam colocados como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temas voltados para a espiritualidade, para o autoconhecimento, filosofia, psicologia. Então é isso que eu peço de vocês, gente, essa gentileza de sempre dar um joinha nos vídeos, porque é isso que ajuda o algoritmo do YouTube a alavancar, né, esse estudo e fazer com que ele alcance mais pessoas e mais, assim, muito mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo tão rico, tão bacana, né, que é esse livro do Poder do Agora, certo, gente? Também o pessoal no Instagram, né, eu sempre depois fica salvo, eu coloco lá no IGTV do Instagram para quem quiser assistir, né? Muita gente tem acompanhado por lá e isso me deixa bastante feliz, motivado a continuar fazendo esses estudos, né? Quem quiser me seguir por lá é Isaías Costa 14, né? Além dos vídeos eu sempre compartilho frases, pensamentos, textos meus também. É bem interessante, tudo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, tudo pensando no nosso crescimento, né, na nossa evolução, certo? E também o pessoal no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Eu tenho esses dois canais e aí tem gente que prefere só ouvir, né? Então é uma possibilidade também que vocês têm. E lá é bacana porque vocês podem fazer o download, né? No download, ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenha o acesso à internet, certo? Então, tem todos esses canais possíveis, né? Vocês acompanhem onde acharem melhor, tá bom? Então, dada essa introdução, vamos começar aqui para valer a leitura desse primeiro tópico com uma série de reflexões a respeito do que o Eckhart Tolle está nos trazendo, tá bom? O bem supremo além do bem e do mal. Começa sempre com um questionamento que diz o seguinte: existe diferença entre a felicidade e a paz interior? A pessoa que fez esse questionamento quer saber qual é a diferença entre felicidade e paz interior. E aí a resposta dele é bem direta, sem rodeios. Ele diz: existe. A felicidade depende das circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Ou seja, a paz interior está além, gente. Como ele diz, está além de qualquer sentimento de felicidade ou de infelicidade. E quando ele fala da felicidade estando atrelada com as circunstâncias, eu sempre me lembro, né, das palavras incríveis do Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, quando ele é perguntado sobre isso, ele sempre diz: a felicidade, ela é episódica. O que ele quer dizer com isso? São alguns momentos em que a gente se sente feliz e em outros não. E ele sempre fala, eu acho incrível essa fala dele, que quem é feliz o tempo todo não é feliz, é um tonto. É uma pessoa que tá meio lelé da cuca, né, como se diz.
Ninguém consegue ser feliz 100% do tempo, gente. A gente vive num mundo que está mergulhado em sofrimento, em dificuldades, né, em desigualdades. Nesse período de pandemia do coronavírus, nem se fala. A gente vê milhares de mortes todos os dias. Só no Brasil a gente tem mais de 1.000 mortes, né, acontecendo diariamente. Só lembrando que eu estou fazendo esse vídeo no finalzinho de julho de 2020, principalmente para contextualizar quem estiver assistindo esse vídeo num outro momento mais para frente. Agora em julho de 2020, que é quando eu estou fazendo esse vídeo aqui na real para vocês, está acontecendo diariamente 1.000 mortes, gente, mais de 1.000 mortes. E aí como é que você vai dizer que consegue ser feliz no meio disso tudo? Só consegue ser feliz no meio disso tudo quem é um tonto, uma pessoa que não tem um pingo de senso das coisas. Então é isso que ele diz, para que você seja feliz, ela tem que estar atrelada a situações positivas, né? Quando fala de felicidade, eu também lembro muito de uma frase incrível de uma das músicas do querido Odair José, né? Um dos maiores cantores e compositores do Brasil. Ele fala, né, que a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Então que a gente busque ter muitos momentos felizes. Quanto mais momentos felizes a gente tiver, mais feliz a gente vai ser, certo? E a paz interior está além disso. A gente pode ter paz em momentos de infelicidade. Isso é super bacana. Porque como a felicidade ela é episódica, em muitos momentos a gente está infeliz. Mas a gente pode estar infeliz e estar em paz. Estar conectado com o nosso centro, né? Eu acho isso muito legal, porque tem muitos momentos que eu me sinto super infeliz. Eu estou sofrendo com alguma coisa pessoal ou coletiva, mas isso não tira a minha paz. Eu consigo estar em paz mesmo estando infeliz. Isso é uma busca. É através do autoconhecimento que a gente pode conquistar isso. Estar mesmo infeliz, mas estar em paz. Porque a paz está além de qualquer sentimento de felicidade ou de infelicidade. Tudo começa daí, gente. Esse é o ponto de partida. A partir daí, a gente pode aprofundar pra caramba essas reflexões, tá bom? E aí vem um outro questionamento. A possibilidade de só atrairmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude e o nosso pensamento forem sempre positivos, só haverá situações e acontecimentos positivos, não é mesmo? Esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem, né? Se você só busca as coisas boas, só busca o positivo, a sua vida inteira vai ser só coisas boas, um mar de rosas. A gente sabe que não é por aí, né? Vamos ver qual é a resposta do Eckhart Tolle e o que é que ele nos tem a dizer sobre tudo isso. Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Você já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante coisas, bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego, e lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Aqui o que ele fala é isso, que às vezes algumas situações de vida que a gente tem nos fazem sofrer muito, mas a gente aprende muito com elas. Os aprendizados que a gente extrai das situações que foram difíceis, que foram conflitantes, fizeram de nós pessoas mais reais. E o que significa ser mais real? É estar mais conectado com o aqui e agora. Estar mais conectado com o momento presente. E dessa forma, adquirir esse tal desse poder do agora, que é transformador. A nossa vida ela vai para um outro patamar de qualidade e de presença. Entende? Essa parte aqui, gente, eu achei tão interessante porque quando eu li, eu me lembrei de um pensamento que não tem assim uma autoria definida, né? Ela é muito falada, vem da sabedoria popular. Ninguém sabe ao certo quem foi o autor ou a autora dessa frase, mas ela vai bem ao encontro do que a gente está falando agora. Ela diz o seguinte: nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom. Ela parece um trocadilho meio louco, né? Mas essa frase ela é muito boa, gente. É uma frase que realmente nos faz pensar um pouco, né? Nem tudo que é bom
faz bem e nem tudo que faz bem é bom. Eu até coloquei aqui exemplos de cada uma dessas coisas, né? Nem tudo que é bom faz bem. Um exemplo disso, sorvete. Né? Sorvete é uma coisa deliciosa, super bom. Mas faz bem de verdade? A gente sabe que é uma bomba calórica, né? É praticamente só açúcar misturado com conservantes e uma série de outras coisas que para o paladar é uma delícia, mas só engorda. Né? Quem come sorvete, quem toma sorvete direto, a tendência é ficar gordo, ficar diabético, né? Então a gente precisa perceber isso, é uma coisa deliciosa, é bom, tomar sorvete é muito bom, mas será que faz bem? A gente sabe que na verdade não faz. Eu não estou condenando quem toma sorvete, gente, até eu tomo sorvete de vez em quando, só que tem que se ligar disso, é de vez em quando. Eu não tomo sorvete direto, eu tomo em alguns momentos, em alguma confraternização com amigos, né? No qual tá todo mundo junto, se divertindo. A gente toma um sorvete, mas a gente não pode fazer disso um hábito, entende? Não pode ser todo dia como a gente come feijão com arroz, né? Que é importante, que é saudável e que é vital para nós, entende? Então, isso é uma coisa que é bom, mas não faz bem. E tem, aí, tipo, nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom, né? Ou seja, tem coisas que não são legais de fazer, mas fazem um bem danado. É um exemplo que eu acho incrível, é tipo a arrumação da casa. Você está com a sua casa desarrumada, precisando dar uma limpada nos móveis, nas estantes, prateleiras, varrer, passar pano. É uma coisa que é trabalhosa pra caramba, assim, você passa horas e horas para você concluir uma boa limpeza de uma casa. Não é algo bom, você não pode dizer que isso é bom, é maravilhoso, mas faz um bem gigantesco. Depois que você termina de limpar a casa, de arrumar tudo, você percebe assim a maravilha do ambiente, limpo, cheiroso, perfumado, e você se sente super bem nesse espaço, entende? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Mais uma vez, né? Nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que faz bem é bom. Ou seja, aqui, só a partir dessa breve reflexão, a gente já consegue ver que as coisas não são tão preto no branco. Quando a gente fala de bem, de mal, de bom, de ruim, a gente tem que saber interpretar de acordo com a situação, de acordo com o meio que a gente está. Tem tantas variáveis, então a gente tem que fazer esse panorama completo. É isso que o Eckhart Tolle está nos levantando, nos levando a refletir. E outra coisa super importante que está dentro, né, dessa primeira parte é que o sofrimento ele é como uma escola. O sofrimento nos ensina demais, gente. Se a gente sabe extrair os ensinamentos dos sofrimentos, a nossa vida ganha um patamar de qualidade incrível. Nós melhoramos muito como seres humanos. Então a gente não deve olhar para o sofrimento como um castigo, como sendo Deus querendo nos punir. Não, gente. O sofrimento, eles são como uma escola. Coloque isso na sua cabeça. O sofrimento é uma escola para nós aprendermos, para nós nos desenvolvermos e evoluirmos, tá bom? Ele continua. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou de irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. Aqui ele dá o exemplo de doenças ou de acidentes. Como eu já falei outras vezes, nada é por acaso, gente. Ninguém fica doente por acaso e ninguém sofre um acidente por acaso. Sempre tem uma lição a nos passar. Né? Eu até já fiz podcasts falando sobre isso. Né? Quando você tem algum tipo de acidente, por exemplo, um acidente de trânsito, tem tanta coisa que você precisa extrair de lição daquilo. Né? Uma das assim, grandes lições é você estar mais atento, estar mais focado no momento presente. Quase sempre pessoas que sofrem acidentes de trânsito, elas estão muito focadas no futuro, elas estão preocupadas com as coisas que vão ter que fazer, com os projetos que estão desenvolvendo, e aí elas ficam fora do momento presente, elas se desconectam do momento presente e elas acabam atraindo para si outra pessoa que está nessa mesma vibração. E aí elas se atritam e se chocam. E aí é um aprendizado mútuo.
para um para outro, elas precisam aprender a estar mais presentes, a estarem mais conectadas com o aqui e agora. Essa é uma das grandes lições que os acidentes nos trazem. Tem uma reflexão ainda mais profunda do que essa, que nos podcasts que eu fiz eu falei sobre isso, né, que por vezes, gente, você passa por um acidente, alguma coisa assim que não, tipo assim, traz grandes transtornos para o seu corpo, né? Você às vezes só se arranha um pouco, rala o joelho, alguma coisa assim superficial, para evitar algo muito maior. Isso aqui, gente, nossa, é muito profundo. Eu vou tentar explicar de uma forma simples para que você consiga entender. É o que a gente chama de livramento, né? Provavelmente você já ouviu ou já leu esse termo, livramento. É como sendo isso que eu estou falando agora. Por vezes acontece algum acidente, alguma coisa assim que deixa você estressado, que deixa você encucado, você fica se perguntando, poxa, por que isso aconteceu? Né? Eu não estava esperando que uma coisa dessa acontecesse. Eu estou tão bem, eu estou sereno, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou com minhas contas pagas, né? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Por vezes, gente, a questão que a gente chama de livramento, né? Acontece alguma coisa assim que é para poder meio que salvar você de alguma coisa que poderia acontecer de mais grave lá na frente, né? Que isso tem um termo que a gente utiliza para isso, que eu acho incrível, né? Que eu aprendi não tem muito tempo e eu vou compartilhar aqui com vocês. É o que a gente chama de reajuste do tempo. É um termo bem bacana, né? Reajuste do tempo. Você está vivendo o seu tempo, né? Digamos que você se atrasa, né? Porque você se acidentou, mas se você tivesse seguido por aquele caminho sem ter acontecido esse acidente, poderia ter acontecido algo mais grave lá na frente. Tipo assim, um outro acidente num carro em altíssima velocidade, que você poderia até mesmo perder a sua vida, entende? Isso a gente chama de reajuste do tempo. Aparentemente foi uma perda, mas na realidade foi um ganho, porque você preservou sua vida, entende? Então isso, gente, é incrível, é uma coisa assim realmente sutil, muito profunda. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas eu que tenho essa visão mais holística, né, mais abrangente, eu faço questão de trazer isso para cá, compartilhar com vocês, porque é algo que expande a nossa consciência e nos faz compreender coisas que antes pareciam incompreensíveis, tá bom? Espero que eu tenha me feito entender, né, e trazer, né, esses exemplos que eu acho formidáveis, eu acho incríveis para essa nossa reflexão, tá bom? Continuando. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas e nem negativas. São do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como elas são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Ou seja, que ele está falando sobre a aceitação. Quando a gente trabalha a aceitação interior, pronto. A gente já está no caminho de evolução, no caminho de viver o aqui e agora, em plenitude. Porque as coisas elas são como são. Elas não têm essa conotação, isso é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é ótimo. Isso aí são coisas da nossa mente, a nossa mente barulhenta que tenta classificar. Mas as coisas elas são o que são. Né? Quando a gente aceita isso, quando a gente internaliza isso, maravilha, estamos no caminho certo. Só o que existe é o bem supremo, o que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. Percebe que o que ele está falando na perspectiva da mente existe isso? E o que a nossa mente faz? Ela se conecta com a dualidade. Eu já comentei isso outras vezes aqui. A dualidade é da mente e a unidade é do ser interior. Que a gente consiga se conectar com o ser e não com a mente. Para que a gente se conecte no nível da unidade e não da dualidade. Tá certo? É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Quando tem essa alegoria, a gente sabe que isso é uma alegoria, né? De fato não aconteceu dessa forma, né? São as metáforas, são essas escritas simbólicas, né?
para nos trazerem grandes ensinamentos, quando eles comem dessa árvore do bem e do mal, significa a conexão com o ego, né? A conexão com a dualidade em vez da unidade. Né? Quando você se conecta dessa forma, aí pronto, aí começam todos os conflitos, todas as dificuldades, todos os sofrimentos e todos os problemas. E aí a gente precisa resgatar essa unidade, resgatar o poder do agora, para que dessa forma a nossa vida seja plena, a nossa vida seja de fato feliz. Uma vida verdadeiramente feliz, tá bom? Vocês percebem que muito do que eu estou falando aqui, ele já falou antes, só que ele está trazendo em outras palavras. Né? São coisas que a gente nem precisa se ater tanto, né? Expandir tanto, porque já foram vistas, já foram comentadas em outros vídeos, em outros momentos. Né? E aqui ele está trazendo com outras palavras, coisas que já foram vistas antes, tá bom? Aí vem um novo questionamento que diz o seguinte: isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo, ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Ele está falando um pouco sobre a negação. E é o que ele diz, o Eckhart Tolle. Você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é. Apenas isso. Essa permissão para ser, né, que ele coloca entre aspas, nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Essa frase aqui, gente, ela é super impactante. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Porque quando você perdoa o presente, ele está querendo dizer isso, você está conectado com o agora. É como se você tivesse com a sua percepção mais ampliada. Digamos que percebendo quando você está equivocado, né? Quando você está prestes a fazer uma escolha que seja negativa. Né? Então você olha para si, perdoa a si mesmo no aqui e agora, e isso transforma a sua vida. Ela é um movimento, ela catapulta você, digamos assim, para uma outra consciência, uma consciência mais expandida. Então que a gente se perdoe no agora. Não deixe para perdoar no futuro, perdoar no mês que vem, no ano que vem. Não é assim, gente. Quem quer evoluir de verdade, faz isso no aqui e agora, tá bom? Se perdoarmos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Não é só lembrando, gente, que ressentimento, o que é o ressentimento? É o acúmulo de passado. Você está cheio de passado no seu presente. Então, quando você está cheio de passado no seu presente, não tem como ser feliz. Não dá para ser feliz desse jeito. Não dá para ter paz interior desse jeito. Então, é preciso ir além. Ir além pelo poder do agora, tá bom? Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível, mas podemos estar em paz. Pode até haver tristeza e lágrimas, mas, se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser, isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Quando ele fala isso, o bem que não tem opositores, ele está falando disso, da conexão com a unidade, com o uno. Dessa forma, a gente consegue ter mais plenitude. Eu acho tão interessante isso aqui que ele fala, gente, porque quando alguém morre ou está prestes a morrer, não tem como ela estar feliz, né? Porque ela sabe que é o fim de um ciclo. Né? A gente sabe que a vida é um ciclo, assim como tudo na nossa vida são ciclos. Então você ter a consciência de que o maior dos nossos ciclos está chegando ao fim, é claro que vem a tristeza. Você fica triste, mas você pode estar em paz, porque você pode vir com aquela sensação de missão cumprida. Né? Quando, por exemplo, né, se uma outra pessoa que você ama muito, você sabe que ela está morrendo, você pode internalizar
você pode mentalizar, né, isso de que ela tem a sua missão cumprida. Ela conseguiu cumprir a sua missão com honra, né, dando o melhor que podia, fazendo o melhor que podia de si. Nessa hora vem a paz. Você consegue sentir paz de espírito pela outra pessoa que está prestes a partir. Quando você pensa nela como alguém que amou, que fez boas conexões, que compartilhou a vida amplamente, vem a paz interior nessa hora. E para isso é preciso trabalhar o desapego, né? Muitas pessoas sofrem muito por conta do apego. Nós temos um apego muito grande à figura humana, à pessoa lá em carne e osso, e aí isso só gera sofrimento. Mas quando a gente se conecta com as suas ações, com aquilo que ela foi como ser humano, a partilha de vida, nessa hora vem o sentimento de paz, paz profunda. E é isso que a Castola está nos trazendo, que a gente se conecte com a paz a partir da nossa vida e não das situações de vida, né? Eu já falei isso lá para trás, né? A diferença da vida para as situações de vida. As situações de vida, elas nos prendem ao tempo, nos prendem ao passado ou ao futuro. E tudo isso são ilusões. A gente pode sair dessas ilusões se conectando com o aqui e agora, com a presença. Esse é o caminho, gente. Isso aqui é tão legal porque a gente pode até ampliar, né, para essa reflexão para o momento atual, né, que é um momento de muito sofrimento coletivo, né, muitas pessoas morrendo todos os dias por conta do coronavírus, né? Então, se a gente se conectar com as pessoas que morreram nesse nível, no nível das ações, no nível do bem que elas fizeram para o mundo, vem a paz interior. Nós conseguimos ficar em paz mesmo que tristes, entende? A tristeza ela vai acontecer, o luto, você vai chorar por muitos dias, mas você vai ter a certeza de que aquela pessoa foi alguém que foi fundamental na sua família, né, com seus amigos, foi alguém que agregou muito, né, que ensinou muita coisa, que transmitiu sabedoria e que ela vá na paz. Ela vá para o território espiritual na paz de Deus. Tá bom, gente? Depois vem um novo questionamento que diz o seguinte: e se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito, como eu posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo? E aí ele traz a resposta, ele diz o seguinte: faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Isso aqui que ele está falando é tão interessante, gente, porque mente e resistência realmente são sinônimos. Quando a gente está com resistências, nós estamos conectados com a mente, conectados com o nosso ego. É o nosso ego falando. E a gente precisa ir além disso. A gente precisa ir além disso pelo poder do agora, acessando o nível de presença do aqui e agora. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo. E com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Ou seja, quando a gente está conectado com o agora, é um novo nível de consciência que vai influenciar as nossas ações. A gente consegue fazer tudo de forma melhor, tudo de forma mais consciente, porque nós estamos no aqui e agora. E nós não estamos nos conectando com a negatividade, e sim com a positividade que surge do momento presente, do nosso nível de presença no aqui e agora. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Isso aqui, gente, é muito, muito bonito o que ele está falando. Eu vou até ler de novo essa frase do Marco Aurélio, né? Um grande filósofo, né, da antiguidade, diz assim:
Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Ou seja, o que ele está trazendo aqui, trabalhando é a questão da aceitação. Quando a gente trabalha a aceitação, a gente ganha resiliência. É super importante a gente falar sobre isso, a resiliência. Nós nos tornamos mais fortes, porque isso é a resiliência, gente, é você ter a capacidade de suportar as dores, os sofrimentos, as cruzes, né, como a gente diz popularmente, né, do seu dia a dia. Né? Tem uma frase que é muito disseminada e que eu acho incrível, ela tem muita verdade, essa frase. Ela diz assim: ninguém carrega uma cruz mais pesada do que a que pode carregar. É sempre assim. Às vezes a gente pensa que a cruz está muito pesada, né? Mas isso é para poder a gente desenvolver resiliência. É como se fosse fortalecer os músculos espirituais, né? Do jeito que a gente fortalece os músculos do corpo, né, para ficar mais forte e conseguir levantar mais peso, né? Assim também a nossa alma, o nosso espírito, né? São as situações difíceis, pesadas, que a gente pensa que não tem como suportar, que nos deixam mais fortes. Nós nos tornamos mais resilientes. E nos tornando mais resilientes, surge daí um nível de consciência mais expandida e a sabedoria. Né? A tal da sabedoria, ela surge das situações conflitantes, difíceis, que nos provam, né? Que são provas para a nossa evolução. Né? Então essa frase do Marco Aurélio, ela é genial, gente. É uma frase que traz muita sabedoria. Né? Que a gente precisa aceitar aquilo que a gente está vivendo, mesmo que seja extremamente doloroso, porque a partir da aceitação vem a resiliência, vem esse fortalecimento interior para conseguir vencer essas situações difíceis e dessa forma a gente alcançar um patamar superior de consciência, tá bom? Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal, a transformação do sofrimento em paz interior. Ou seja, que ele está falando disso, né? Que o sofrimento ele se transforma em paz interior, depois que você aprende o que precisa ser aprendido, entende? E para exemplificar, gente, isso daqui que eu estava falando sobre o sofrimento, a transformação do sofrimento em paz interior, eu queria falar sobre um exemplo que aconteceu comigo, né, e que exemplifica bem, né, vocês vão conseguir entender bem essa questão dos aprendizados, né, daquilo que a gente precisa aprender na nossa vida. Já tem alguns anos que aconteceu isso, né, foi por volta de 2014 mais ou menos. Né, eu sempre tive em mim muito essa vontade assim, de aprender coisas novas, de me autodesenvolver. Eu sempre busquei isso, né? Cursos, né? Livros, coisas que colaborem com o meu processo de aprendizado, de crescimento. Eu fui meio que assim, que convidado, né? A fazer um curso, né? E esse curso, tipo assim, não tinha nada a ver com as minhas buscas mais sinceras. E o que aconteceu? Por conta da ingenuidade, eu era muito ingênuo, eu assim, acreditava muito fácil, né, no papo dos outros. Eu fui persuadido, né, de forma assim incrível, eu diria, a fazer esse curso. E aí o que era esse curso, gente? Na realidade, quando eu fiz, né, quando eu me matriculei, eu imaginava que eu ia aprender uma série de coisas tecnológicas, né, de aprender a utilizar ferramentas tecnológicas para ser um melhor professor, né, para trazer coisas incríveis para a sala de aula, né? Eu fui persuadido dessa forma. Porém, sabe o que era esse curso, gente? Era um curso voltado para design gráfico, para principalmente construção de jogos de videogame. Aí quando eu fui para lá para a primeira aula, gente, o professor começou a falar sobre programas, né, que você utiliza para construção de jogos. Eu fiquei assim, como assim? Quando eu me matriculei não era nada disso. Eu saí de lá, gente, puto da vida, né? Eu saí da primeira aula totalmente assim, certo, né, de que eu ia sair desse curso, ia cancelar tudo. Só que veio um problemão, veio um abacaxi nessa hora. Porque quando eu fiz a inscrição, me matriculei, tinha como cláusula
né, que se você saísse, desistisse do curso antes de concluir, você tinha que pagar uma porcentagem lá do que seria o curso completo, né? E como eu estava ainda no começo, era um curso de mais de 2 anos, eu tinha que pagar um horror, era quase um salário mínimo, assim, na época, né? Era praticamente um salário mínimo. E eu fiquei, meu Deus do céu, não assisti nenhuma aula direito e ter que pagar um horror desse, né? E assim, eu tive que, assim, fazer de todo jeito, né, pra me sair dessa situação. Eu conversei com uma prima minha, que é advogada e tudo mais, e ela me esclareceu uma série de coisas e me falou da possibilidade de eu conseguir encerrar esse contrato sem ter que pagar esse valor tão absurdo, né? Porque dentro das leis, né, do direito, que eu não entendo quase nada, né, dessas coisas, não é minha área, existem cláusulas que explicam que se você mostrar, né, que, digamos assim, aquilo ali está sendo errado, né, da parte da empresa, você pode até processar e tudo mais, de forma que eu consegui sair dessa situação, mas foi muito sofrido, gente. Eu me lembro que eu fiquei assim com aquele medo, né, de ter que pagar um dinheiro que eu não tinha, que era muito alto. E aí, assim, isso pra mim foi um mega aprendizado, porque depois desse dia eu passei a ser mais malicioso, digamos assim. Eu desenvolvi a malícia. Eu até escrevi um texto sobre isso, gente, que a malícia ela é a possibilidade, né, de você identificar, né, a capacidade de você identificar o mal. Pessoas más intencionadas, né, que têm intenções más, perversas, que querem lhe destruir, né? Quando você é malicioso, no bom sentido, você consegue identificar o mal e você corta antes que ele aconteça, entende? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa situação que pra mim foi super sofrida. Eu me lembro que eu perdi o sono, gente, né, quando isso aconteceu. Eu passei uns 2 dias assim, sem conseguir nem dormir direito, morto e preocupado de como que eu sairia dessa situação. E aí, como aprendizado, de lá pra cá nunca mais, gente, eu me matriculei em nada que eu não tivesse muita consciência de que aquilo realmente seria bom, agregaria valor à minha vida, entende? Então eu quero, a partir desse depoimento, né, de forma muito sincera, mostrar para vocês isso, gente, que os sofrimentos, quando a gente consegue extrair deles os grandes ensinamentos que eles têm para nos transmitir, que sempre tipo assim, só muda a situação. Para cada pessoa é um tipo de sofrimento, é um tipo de situação para que você cresça, para que você evolua e desenvolva aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Ou seja, eu adquiri muito mais consciência, né, perspicácia, né, e adquiri essa malícia para nunca mais cair, né, no conto do vigário, né, como se diz, e ser extorquido, né? Porque se eu não tivesse assim tomado as providências, eu teria sido extorquido de forma extrema e eu não teria me desenvolvido como eu me desenvolvi, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse depoimento, né, que eu passei e que pra mim foi muito aprendizado. Eu cresci bastante a partir dessa experiência, tá bom? Voltando pra cá. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como mal, na verdade, parte de um bem maior, que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Ou seja, você perdoar ou o outro, ou a si mesmo, ou a situação. Por exemplo, isso que eu falei sobre mim, eu perdoei a mim mesmo pela minha ingenuidade. Eu fiquei, gente, uns 2 dias assim, me recriminando por ser muito ingênuo, né? Eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu pude ser tão ingênuo? Mas depois, né, que eu me perdoei, pronto, isso passou e nunca mais se repetiu. A grande questão é essa, gente, é aprender para que nunca mais se repita. Pronto, se você aprende para nunca mais se repetir, pronto, é evolução. Nunca mais você vai passar pela mesma situação, porque já foi aprendido, já foi internalizado, entende? Isso é psicologia pura, gente, que eu estou falando agora. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado
e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação, não só do lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afastado, algumas vezes de forma clara e imediata, outras em nível mais profundo, como mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Ou seja, o que ele está falando aqui é que muitas vezes tem coisas que a gente vive, experiências que a gente passa e que só vai aprender, né, saber o que ela trouxe de ensinamentos muito tempo depois. Às vezes isso acontece. E é maravilhoso. Não importa se você aprendeu na hora, ou se aprendeu daqui a um mês, daqui a um ano, o importante, gente, é aprender. O importante é evoluir. É a gente deixar aquilo que é pequeno, que é limitação, no passado. E assim nós crescermos, evoluirmos e termos mais recursos, né? Uma das palavras que eu adoro, que eu já utilizei aqui várias vezes. Quando a gente vai evoluindo, vamos adquirindo mais recursos diante da vida e resiliência para suportar os sofrimentos, as dificuldades, de cabeça erguida, com muita fé, com muita força. Beleza, gente? Então, com isso a gente conclui, né, esse nosso vídeo, essa nossa reflexão sobre o além do bem e do mal, né? Esse é até o título de um livro, né? Sei que não tem muito a ver com as coisas daqui, mas falando disso até me lembrei, tem um livro com esse título, né, do mestre Nietzsche, né, Além do Bem e do Mal, que a gente consiga estar além de todo bem e de todo mal, que é onde está a paz interior, que surge de dentro de nós e expande e transborda de dentro para fora. Tá certo, gente? Então, nos vemos nos próximos estudos. Um grande abraço e até mais.